Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta, mais um vídeo para colocar uma lupa em cima de temas interessantes da nossa playlist de segurança da informação. Desta feita, queremos trabalhar a ideia de contramedidas, né, no sentido da segurança lógica, e queremos tratar algoritmo de hash. Certo? Você me pergunta, professor, o que danado é um algoritmo de hash? O hash é um programa, né? um algoritmo, uma sequência de ações que visa mapear um arquivo, uma entrada de tamanho variável e gerar uma saída de tamanho fixo. Só que essa saída ela é única. Para cada arquivo você vai ter uma sequência diferente e única. Então a ideia, uma boa função de hash, ela não gera para arquivos diferentes valores iguais. Então isso é interessante porque ela é usada como uma medida de garantia de integridade de um arquivo, tá certo? Então, se eu tenho dois arquivos e eu quero saber se eles são iguais, se eles são idênticos, eu checo o hash de um e o hash de outro. Então isso é muito comum quando você vai fazer download de arquivos. Alguns autores usam o termo genérico, né, do inglês, digest, que significa sinônimo de hash, né, que é essa sequência de caracteres no sentido de garantir um espelho, vamos dizer assim, uma chave que identifica unicamente um arquivo, uma sequência de caracteres. Bem, então aqui nós temos exemplos aqui, ó, uma entrada aqui, ó, Fox, a função hash vai gerar essa saída aqui, ó, tá certo? Red Fox gerou essa outra aqui totalmente diferente. Então, na medida que você vai fazendo pequenas alterações, ele vai gerando alterações. Então, por exemplo, um pixel que você mudar numa imagem gráfica vai gerar diferença na saída desse hash, né, desse digest desse arquivo. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer download, você vai lá no site do Ubuntu, por exemplo, tá aqui os releases aqui, ó, vários ISOs do Ubuntu aqui voltado para várias situações. Então, ele já coloca de lado aqui, ó, com MD5, que é um algoritmo de hash, o valor do hash gerado para essa sequência de bits aqui. Tá certo? Então, quando você baixa, você aplica uma função e você tem o resultado aí se está íntegro ou não. Então, nós temos vários algoritmos aí. Um dos mais conhecidos é o MD5, tá certo? Que é uma função de dispersão de 128 bits, unidirecional, pega da entrada e gera na saída, desenvolvido pela RSA. Foi desenvolvido em 91, tá certo? E ele foi quebrado, ele não é considerado hoje tão seguro e tal, e ele tem sido substituído por outros aí, tá? O SHA, então você tem uma família SHA, consiste em algoritmos, tá certo? Denominado Security Hash Algorithm, publicado pelo NIST, né? Que é um órgão americano de padronização. Então você tem o SHA-0, SHA-1, SHA-2, SHA-3, são algoritmos diferentes aí. Eu não vou entrar aqui em detalhes, por exemplo, o SHA-0 baseado no similar ao MD5, tá certo? Então ele gera aí uma complexidade de 251 e leva para 80 mil horas de CPU em um supercomputador 256 processadores para quebrar, né, para um ataque desse tipo aqui. SHA-1, SHA-2 e assim por diante. Então você tem aqui uma tabela comparativa, vou deixar os slides aí à disposição junto com o vídeo, tá certo? Então você tem aqui, ó, o tamanho de bits de saída aqui, ó, tá certo? Para cada um dos algoritmos, tá certo? O tamanho interno aqui em bits, tá certo? O bloco, o tamanho do bloco aqui, ó, tá certo? Em bits também. E a quantidade de repetições, né, de rounds que ele faz, né, para poder gerar aqui, ó, 64, 80, tal, 24 e assim vai. Então essas tabelas são interessantes, mostra aqui, por exemplo, o desempenho também, ó, de megabits por segundo. O MD5 é 335, o SHA-1 é 192, 139, então você tem aqui, quanto mais complexo, mais lento é. Quais são as operações lógicas que eles usam aqui, ó, AND, SHOR, etc e tal. Então você tem uma ideia aqui. Então essa tabelinha aqui mostra, por exemplo, os vários algoritmos de hash, o tamanho do hash que eles geram, tá certo? E a velocidade aqui de geração em kilobytes por segundo, tá? Então isso é interessante aqui. Então, vulnerabilidade. MD5 e SHA-1, além da vulnerabilidade por colisão, de gerar chaves, poder gerar chaves idênticas para arquivo diferente, eles já tiveram problema para ser administrado, tá certo? Então, existem bancos de dados com hash e tal para tentar fazer isso aí. E aí eles inventaram aqui na questão da senha o salted hash, que é o quê? Para cada hash gerado, ele gera uma chave aleatória para poder
garantir que não vai haver colisão nesses hashes aí, tá? Então eu tenho aqui um códigozinho aqui, ó, que mostra em Python como é que você gera hash aqui. Então aqui a gente tem, posso mostrar para você aqui, ó, bibliotecazinha aqui em Python, tá certo? Então nós temos aqui aquele código aqui, ó, e você manda rodar, tá certo? Então automaticamente aqui me diga uma frase aqui, ó, Maria foi ao colégio, tá certo? Então eu quero isso aqui, dou um enter, automaticamente ele gerou aqui, ó, tá certo? Um hash MD5, tamanho de 32 aqui, ó, bytes, SHA-256 com 64, ó, SHA-512 com 128. Então, programinha simples aqui, tá? Que você pode testar aí na sua máquina e ver como funciona. Além disso, também a gente está fazendo o que aqui, ó? Eu vou deixar à sua disposição um roteiro de prática, tanto para Linux como para o Windows, tá certo? Para você usar aí o MD5, usar o algoritmo do SHA e etc. Tal. Então a gente tem uma tabelinha aqui, ó, que você usa um arquivo para fazer esse teste aqui e o tamanho do hash para você comparar tal. E aí você pode fazer isso também no Linux aqui, ó. Então a gente tem aqui uma práticazinha que eu deixei aqui, ó. Você pode usar o certútil, que é essa ferramenta aqui, você diz que quer gerar um MD5, por exemplo, em cima desse arquivo teste.txt aqui, ó. Então ele já faz aqui. Se eu quisesse um SHA-1, por exemplo, aqui, ó, ele vai e faz para mim, ó, tá certo? Então você tem como gerar, veja que essa chave que foi gerada aqui, ó, ela é totalmente diferente. Se eu editar esse arquivo aqui, por exemplo, teste.txt, certo? Eu vou Notepad, teste.txt, ó. Eu vou alterar aqui uma besteirinha, vou colocar aqui, ó, no lugar desse X, vou colocar um Y aqui. Então, Ctrl S, salvei aqui o arquivo e eu vou repetir aqui, ó. Então, veja aqui que é o seguinte, ó, eu usei MD5 aqui, ó, terminou em 39F aqui, ó, já foi totalmente diferente, ó, tá certo? Então, o hash mudou uma besteirinha, um pixel, um bit, já troca totalmente o arquivo. Então, ele garante essa não colisão e a geração de chaves alternativas aí. Tá certo? Então nós temos aqui o nosso slide aqui que fecha e eu espero que você tenha entendido, tenha gostado, se inscreva aí, curta, né? E veja os links para você poder praticar. No mais, grande abraço e até a próxima.